Olá, sejam bem-vindos! Hoje a gente vai apagar as luzes para mergulhar de cabeça num universo de horror gótico, de intriga noturna, então se preparem, porque estamos entrando no mundo das trevas. Essa citação já nos joga direto no coração sombrio desse cenário, porque aqui, monstros não são só historinha para assustar criança não, eles são bem reais, caçam nas sombras das nossas cidades e estão travando uma guerra secreta que parece não ter fim. E é aqui que o verdadeiro terror começa. A gente não está falando de uma história sobre caçar monstros. A gente está falando sobre a experiência de se tornar um. É sobre a luta interna, sabe? O horror pessoal de se olhar no espelho e não reconhecer mais aquele reflexo. Essa é a grande questão que a gente vai explorar. Ok, vamos lá. Ser um vampiro desse mundo não tem nada a ver com glamour e poder infinito. É uma maldição, pura e simples. Uma existência inteira definida por uma luta constante contra a própria natureza que acabaram de ganhar. Bem no fundo de todo vampiro mora a besta. E não é uma criatura separada. É uma parte deles mesmos. É a fome, a raiva, aquele instinto animal predador que empurra para a violência. Cada noite é uma nova batalha para manter essa besta na coleira e não se perder de vez para a monstruosidade. Olha só que interessante essa imagem. Ela mostra bem essa guerra interna. De um lado, o que sobrou da humanidade. A consciência, a empatia por quem um dia já foi igual a eles, as memórias de uma vida sob o sol. Do outro, a besta, que só oferece impulso, fome, fúria e, no fim, o esquecimento de tudo que um dia já foram. Manter esse equilíbrio é a grande luta da pós-vida deles. Bom, se a luta interna é contra a besta, a luta externa é pela pura sobrevivência. Sobreviver num mundo que não pode de jeito nenhum saber a verdade. E para isso, existe uma regra de ouro. Essa é a máscara, a primeira e mais sagrada tradição. É a grande mentira que mantém os vampiros seguros. Porque, vamos combinar, se a humanidade, com sua tecnologia e seus bilhões de habitantes, descobrisse que eles existem, o jogo acabaria. Por isso a Sociedade dos Vampiros, a Camarilla, impõe essa lei com mão de ferro. Quebrar a máscara é assinar a própria sentença de morte. E talvez a de todos os outros. Mas como se vive com essa maldição? Diferentes linhagens de vampiros que a gente chama de clãs desenvolveram filosofias e jeitos únicos de lidar com a besta e, bom, de sobreviver à noite. Vamos conhecer alguns deles. Vamos começar com o clã Bruja. Se existe um clã que vive no fio da navalha, entre a paixão e a fúria, são eles, a Ralé, os grandes rebeldes da noite. Essa citação do Iggy Pop captura perfeitamente a alma dos Brujá. Eles são movidos por paixões intensas, seja por uma causa, uma ideia, ou pela pura e simples anarquia. Eles não fogem da intensidade do mundo, pelo contrário, eles mergulham nela. Esse clã é uma contradição em pessoa. São filósofos, guerreiros, vândalos que têm uma causa. O legado deles é a cidade perdida de Cartago, um paraíso que foi destruído por outros vampiros. E essa traição histórica alimenta a raiva deles até hoje. Eles se veem como os únicos com coragem para lutar contra a tirania dos anciões que mandam na sociedade vampírica. Só que essa paixão toda é uma faca de dois gumes. A mesma chama que os define é a sua ruína. Para um bruxa, a linha entre uma discussão acalorada e uma fúria cega é perigosamente fina. A besta está sempre ali, sussurrando, e basta um empurrãozinho para ela tomar o controle num freneli de violência. Agora a gente vai para selvas, tanto as de concreto quanto as de verdade, para encontrar o clã Gangrel, os forasteiros, os nômades, as verdadeiras feras da noite. Essa é a filosofia Gangrel na sua forma mais pura. Eles simplesmente desprezam as politicagens das cidades. A verdadeira liberdade para eles está na estrada, na natureza selvagem, bem longe das regras e da hipocrisia dos outros clãs. Os Gangrel são os maiores sobrevivencialistas que existem. Eles entendem a natureza da besta interior porque veem o reflexo dela no mundo animal. São os únicos que têm a audácia de andar pelos territórios dos lupinos, seus inimigos mortais, e às vezes, só às vezes, conseguem criar uma trégua ali, baseada no respeito mútuo pela selvageria. A maldição deles é única e, pior, visível. Toda vez que um Gangrel perde para a besta e entra em frenesi, algo nele muda, para sempre. Uma mecha de pelos, olhos de gato, orelhas pontudas. Com o tempo, a luta contra a besta fica literalmente marcada no corpo deles, afastando-os cada vez mais da aparência humana que um dia tiveram. Aqui a gente vê o contraste claro entre as duas abordagens.
Os Bruja querem queimar o sistema e construir algo novo das cinzas, usando a paixão como arma. Já os Gangrel olham para o mesmo sistema, dão de ombros e simplesmente vão embora, preferindo confiar nos próprios instintos para sobreviverem sozinhos. São duas formas de rebeldia que nascem de naturezas bem diferentes. Agora a gente desce lá para baixo, para os esgotos, para os túneis esquecidos sobre as cidades. É aqui que a gente encontra o clã mais trágico e talvez o mais temido de todos, os Nosferatu. Essa frase amarga, tirada do livro do clã, já diz tudo. O abraço de um Nosferatu não é só uma maldição, é um ato de pura crueldade que transforma a vítima num monstro solitário, cheio de ressentimento. Eles vivem na dor e às vezes a única companhia que conseguem é arrastando mais alguém para a mesma miséria. A transformação num Nosferatu é um processo de puro horror corporal. Não é algo rápido, não. Ao longo de uma semana, a pessoa sente a própria carne, os próprios ossos se retorcendo numa forma grotesca. É um processo terrivelmente doloroso que destrói não só a aparência, mas qualquer esperança de voltar a ter uma vida normal. Rejeitados, forçados a viver nas entranhas da cidade, os Nosferatu descobriram um poder imenso na invisibilidade. Eles são os ouvidos e os olhos da noite. Enquanto os outros clãs estão lá em cima, preocupados com bailes e política, os ratos de esgoto ouvem tudo, veem tudo. A informação é a moeda deles, e nisso eles são os mais ricos de todos, negociando segredos que podem levantar ou derrubar os vampiros mais poderosos. E a fraqueza deles é absoluta, não tem como esconder. Todo Nosferatu é monstruoso, sem exceção. Eles não podem andar entre os humanos, não podem usar charme ou sedução. A maldição é uma barreira física e social que os isola para sempre. A máscara, para eles, não é sobre se misturar, é sobre nem ser visto. E assim, a gente volta para o ponto principal. Seja um rebelde, uma fera ou um pária, cada vampiro está preso na mesmíssima luta eterna. Uma luta contra a besta interior, contra as regras de uma sociedade secreta e contra a solidão de uma noite que parece nunca, nunca ter fim. E essa é a pergunta que fica no ar, né? Diante de uma maldição como essa, numa noite sem fim, que filosofia oferece a melhor chance de sobrevivência? Ou, quem sabe, a menor chance de se perder completamente para a besta? A escolha entre lutar, fugir ou se esconder, no fim, é isso que define não só o que esses monstros fazem, mas o que eles ainda podem se tornar.